O ano era 1936. No mundo já começavam as tensões daquilo que eclodiria 3 anos depois, a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, Getúlio Vargas já estava no poder, estava prestes a entrar em sua segunda fase, o chamado Estado Novo. Em Sergipe, Heronildes de Carvalho era governador, eleito um ano antes, estranhamente, por voto direto, já que a época era de muitas intervenções federais no nosso estado. Aracaju, uma jovem cidade com apenas 81 anos e que dava seus passos para a modernização. E a modernização dessa cidade, da capital sergipana, vinha muito de suas fábricas. Era um dos poucos centros industriais dentro do Nordeste. E dentro de uma dessas fábricas, a fábrica de tecidos Confiança, surge a Associação Desportiva Confiança. À época, um clube amador muito mais voltado ao entretenimento de seus funcionários, focado em basquetebol, voleibol, atletismo, e que anos depois veio a ser um clube de futebol e que hoje é um dos grandes clubes da região nordeste do Brasil. E dentro desse contexto histórico, a gente quer falar da história do Confiança, né? Confiança que está completando 86 anos de idade, e a gente trouxe aqui 2 convidados para falar sobre a história da Associação Desportiva Confiança. Então, comigo aqui, Ítalo Romani. E aí, Ítalo, como é que você está, meu camarada? Fala, Mike, boa noite. De antemão, eu gostaria de agradecer aqui minha primeira participação na bancada azulina. Espero contribuir aí um pouco com a memória do clube e vamos seguir aí. Perguntar, o que souber, estarei contribuindo. Valeu, Ítalo. Seja bem-vindo. E junto com a gente aqui, um velho conhecido já do bancada, já participou com a gente em outras oportunidades, Felipe Leite. E aí, Felipe, como é que você tá, meu camarada? Seja bem-vindo de volta. Fala, Mike. Bom, é uma honra estar sendo convidado de novo para falar um pouco sobre a nossa história, né, a história do Confiança. E estou aqui para contribuir, né, para tentar falar alguma coisa das pesquisas que a gente vem fazendo aos poucos, assim, né? Beleza, cara. E fechando a bancada de hoje, um velho conhecido, Lucas Oliva. E aí, Lucas, como é que você tá, meu amigo? Feliz, Mike. Feliz em estar recebendo o Ítalo, recebendo o Felipe aqui no bancada, nessa semana de aniversário do clube. O Confiança vai completar 84 anos de existência, um clube apaixonante, que mexe com tanta gente diferente, de classes sociais diferentes, de ideologias diferentes, mas que dentro dessa diferença existe algo comum, que é a Associação Desportiva Confiança, essa grande paixão de todos nós. Vamos fazer esse programa Retro 3, né? Em especial a memória do clube, né? Vamos tentar resgatar aí de 36 até os dias atuais. Beleza, meu amigo? E como já é tradição aqui no Bancada, sempre os novatos começam. E aí, Ítalo, como é que surge a ideia dentro da Fábrica Confiança de criar criar um setor desportivo na época? Eu sei que muitos clubes surgiram de fábricas, já era um contexto relativamente natural daquela época, ainda que as fábricas em larga escala era um fato recente no Nordeste brasileiro. Mas e aí, como surgiu essa ideia de montar um clube para que os trabalhadores da fábrica da tecelagem se divertissem, se exercitassem, enfim? Então, Mike, vai muito da vivência que Joaquim Sabino Ribeiro Chaves teve durante a sua formação acadêmica, né? Inicia quando ele vai estudar lá no Colégio Militar do Rio de Janeiro, e ele tem contato com o Silveirinha, que foi um dos presidentes e fundadores do Bangu, que também é um clube, né, um clube carioca, que tem uma origem proletária, de uma fábrica têxtil do Rio de Janeiro. Então essa vivência que ele teve lá, foi uma semente plantada no início para ele, que foi regada e veio a germinar com o Confiança, né, na fábrica de tecidos. Ela foi fundada em 1918. A partir desse contexto que você deu aí sobre
o contexto social, a indústria têxtil no Nordeste, principalmente nesse período de 36, na década de 30 e 40, ela teve muita pujança, né? Porque vieram as guerras na Europa, a demanda por tecido, e nisso a Ribeiro Chaves Companhia, né, que era o nome originário dela, tinha muita grana para investir e tinha muitos funcionários. Tipo, tem relatos que a indústria tinha mais de 400 funcionários. Então, muita gente dependia, né, da fábrica para sobreviver. E como a cidade era um pouco, entre aspas, provinciana, as atividades de lazer, de convívio, dependiam muito do que era proporcionado pela fábrica. E as atividades desportistas iniciaram lá no 36, principalmente por dois principais influenciadores que nós podemos aqui deixar. Não só o que Joaquim Sabino Ribeiro vivenciou lá quando fez sua formação acadêmica no Colégio Militar no Rio de Janeiro, mas outras pessoas que eles tinham convívio social que ele estudou aqui também em Aracaju, que foi Isnardi Cantalice e Epaminondas Vital. Esses foram que começaram a regar e incentivar cada vez mais Joaquim Ribeiro para fundar, no caso, na fábrica, um setor para que desenvolvesse atividades desportivas. Isso daí, tipo, como nós sabemos, foi marcado no 1º de maio de 1936. É interessante esse contexto que Ítalo traçou, porque realmente estava acontecendo na década de 30, esse êxodo do campo para a cidade. Tem até um romance famoso escrito por Armando Fontes, que foi um deputado federal constituinte por Sergipe. Ele participou da Constituição, da formação da Constituição de 46. Armando Fontes escreveu Os Corumbas, que relata essa área ali da região industrial, das fábricas têxteis. E Os Corumbas, a primeira publicação dele foi em 1933, e o Confiança é fundado em 36. Então, todo esse contexto pujante, industrial dessa década. Boa lembrança, Lucas. Inclusive foi o livro do meu vestibular, Os Corumbas. Um bom livro. Felipe, vamos passar agora para a parte... O Confiança é fundado, né, em 1º de maio de 1936, e o que acontece nesses primeiros anos de vida? Como era essa vida desportiva da fábrica Confiança ali no bairro industrial? Lembrando de um contexto histórico que eu esqueci, que o bairro industrial tem esse nome, não é por acaso. Ali era praticamente uma zona rural, conhecida como Chica Chaves, por conta da dona de um sítio, ou seja, ali era um sítio enorme. E à medida que as fábricas de tecido foram se instalando ali, começou a ser conhecido como o bairro industrial. Depois tentaram até mudar o nome para Siqueira de Menezes, algo assim, mas o nome bairro industrial já tinha ficado no imaginário do povo. Já tinha ficado no imaginário do povo e ali foi. E esses primeiros anos, o Confiança se restringiu ao bairro industrial, ele foi disputar suas modalidades fora, enfim. Como foram os primeiros anos ali do clube da Associação Desportiva Confiança? Então, o clube basicamente disputava as modalidades de basquete e voleibol. O atletismo entrou mais já perto dos anos 40, com o advento da Olimpíada Operária, né? Que foi 47, 48, não, 48, 49. A primeira Olimpíada foi em 49. O Confiança, nos anos iniciais, era mais um entretenimento mesmo do pessoal da fábrica, dos funcionários e dos moradores do próprio bairro. Uma forma de disputar mesmo entre si, entre vizinhos e tal. Mas com o clube se filiou à Federação Sergipana de Basquete
antes até de se filiar à Federação Sergipana de Desporto, que é a atual Federação Sergipana de Futebol, né? Mas na época era a Federação Sergipana de Desporto, envolvia até o próprio atletismo, tudinho, eram tudo... e o próprio Remo também era coordenado pela Federação Sergipana de Desporto. O Confiança entrou na Federação de Basquete ainda antes da Federação Sergipana de Desporto. E ele foi vice-campeão estadual no ano de 47 no basquete. E em 48, já com o advento da Olimpíada Operária, a gente disputou tanto as modalidades de basquete e voleibol, mas ele já disputava também com as outras fábricas do estado. E aí você tinha a fábrica Sergipe Têxtil, as fábricas de passagem lá em Neópolis, e as fábricas distantes, né? A Santa Cruz e a Bonfim. E então, basicamente, a Olimpíada era entre essas 5 fábricas, 2 da capital, 2 de distância e uma lá de passagem, lá de Neópolis. E o Confiança, em 49, ele disputou, foi quando, já na rivalidade local, né, mais de Aracaju, ele disse que só disputaria a Sergipe Têxtil disse que só disputaria com Confiança se tivesse futebol. E aí foi mais ou menos uma formação inicial assim, e viria a ser o Confiança no futebol. Isso aí foi no ano de 48 ainda. 1º de maio a gente jogou nas Olimpíadas Operárias, e quando foi o embrião, né, mais ou menos. Aí o Confiança começou a procurar alguns atletas dos times do interior, pegou muitos jogadores do futebol de Marumim, e já começou a fazer amistosos, que vai dos anos de 48. Em novembro, a gente filiou-se à Federação Sergipana de Desporto. Foi lá mais ou menos em 26 de novembro. O primeiro presidente, o presidente da época do Confiança, era Dr. Osório Dias Ribeiro, vice-presidente Luiz Ribeiro, o secretário José Vieira de Azevedo, o tesoureiro Epaminondas Vital, o diretor de esporte Mário Cardoso Chaga, diretor Safia. Felipe, Oi. Aproveitando que você chegou a falar sobre essa filiação, eu faço questão aqui de mencionar até o que foi escrito lá naquele dia. Na verdade foi 19 de novembro de 1948, que a filiação e o que eles redigiram lá: cumpre-nos o grato dever de levar o conhecimento desse órgão de que a diretoria da fábrica de fiação e tecelagem Confiança, animada pelo propósito de cooperar para o alavantamento físico e moral dos seus operários, acaba de filiar a Associação Desportiva Confiança à Federação Sergipana de Desporto. Essa que foi a carta de filiação. Uhum. Aí, no dia 4 de dezembro de 48, já federado, o Confiança faz seu primeiro jogo, digamos, foi um amistoso, mas o primeiro jogo como clube federado, né? Que foi lá em Marumim, e a gente ganhou do Ipiranga de 2-1, que saiu no dia 4 de dezembro. E a partir daí, basicamente, o clube continuou disputando as competições de vôlei e de basquete. O vôlei acabou ficando mais na coisa amadora mesmo, nunca... O basquete, como tem uma federação já estabilizada, o Confiança continuou disputando basquete por um longo tempo. A partir dos anos 70, começou-se a modalidade do futebol de salão, né? Totalmente disso. E o Confiança entrou bem, né, nessa modalidade, conquistou alguns títulos e dentro da sazonalidade até do próprio esporte, que não era tão, como é que eu digo, estabilizado assim, né? E depois o futebol de salão mesmo começou a federação ganhou um corpo muito bom, assim, a partir dos anos 90, né? Já bem mais para cá. Voltando ao Confiança do início do final dos anos 40 e início dos anos 50. Logo federado, a gente disputou o primeiro campeonato, foi deixa eu pegar aqui o nome, que a cabeça está ruim. A gente disputou o torneio Adolfo Hollenberg. Para contextualizar,
o estádio o Adolfo Hollenberg, o estádio, que era do Sergipe, do Cotinguida, estava caindo aos pedaços, estava bem ruim mesmo, e já estava discutindo a obra do estádio de Aracaju. Nisso daí, o ano de 49 não tinha nenhum campo para se jogar futebol, era o campeonato, para se disputar o campeonato. E nisso Confiança e o Olímpico providenciaram, fizeram um armengue mesmo, construíram uma arquibancada de circo, tanto que o pessoal apelida o estádio de circo, aquela arquibancadazinha de madeira, bem simples mesmo, com capacidade para 2.000 pessoas, e a cerca, assim, o alambrado, que não assim, na época, foi feito com panos, colocaram panos ao redor do estádio para fazer o pessoal de fora não poder ter visibilidade, ter que comprar um ingresso. E esse estádio era o campo do Tobias Barreto, que era um clube suburbano, e a localidade assim, do estádio, para a gente se situar na cidade hoje, ele fica em frente ao SEASA. Ali tinha um batalhão da polícia, e se você for ver até pela imagem de satélite, você olha, e dá para ver nitidamente que tem um campo lá, e pronto, o campo do Tobias era exatamente nessa localidade. E por mais estranho que seja, teve uma decisão de Sergipe e Cotinguila de não disputarem esse torneio Adolfo Hollenberg no ano de 49, porque eles se recusavam a jogar no campo do Tobias, por questão de achar que os clubes eram muito acima dos demais para estar se rebaixando e jogando em campo suburbano. O torneio Adolfo Hollenberg que a gente disputou foi em 49, o campeão foi o Olímpico e foi a última edição dele. Fora isso, a gente iria disputar um torneio início do Campeonato Sergipano para, enfim, começar a disputar o Campeonato Sergipano. Só que, de última hora, veio um time de basquete da Mackenzie e o Confiança acabou tomando um WO porque o jogo do basquete foi no mesmo horário do jogo do torneio início. Então, os jogadores do Confiança que iriam jogar no futebol fizeram esse amistoso aí do basquete e acabaram não disputando o primeiro torneio início, mas o campeonato de 49, o Confiança terminou não de forma invicta, mas só teve uma derrota e não foi campeão por causa da famosa lei do estágio. Como o Confiança tinha tirado jogadores de vários clubes do interior e até da capital, esses atletas precisariam ter 2 anos sem atuar em jogos oficiais para poder finalmente ter condição de jogo. E o Confiança perdeu todos os pontos porque a ideia inicial, colocar um time muito bom, que foi a base da seleção sergipana, que eliminou Alagoas e que empatou com a Bahia, com a seleção baiana lá na Bahia, no estado da Graça, e tanto que chegou com um cartaz em 50 e a gente foi para Recife, foi a primeira excursão de sergipano para Recife. A excursão foi bancada pelo Náutico e a gente chegou lá com cartaz de campeão sergipano, porque do time do Confiança, 8 atletas disputaram o Campeonato Brasileiro em janeiro de 50. Então a gente chegou com um cartaz muito bom em Recife e fizemos 4 partidas lá. O Confiança teve um reforço de alguns atletas, do Passagem, do próprio Bonfim de Instância, do Palestra, e foi basicamente uma seleção sergipana que já tinha a base do Confiança, reforçado de um ou outro atleta, e acabou indo lá para Recife e não fez feio não. Jogamos 4 partidas, perdemos por Santa Cruz na primeira, perdemos por Náutico. Na terceira a gente venceu o América, que foi uma surpresa, assim, o pessoal de Recife ficou encantado. Tem até as reportagens do Diário de Pernambuco, quem quiser ver depois eu formei sem problema. E a despedida foi contra Santa Cruz. Aí a gente perdeu de 4-1, mas já foi com o goleiro reserva, o goleiro foi muito mal e tal. Mas foi basicamente assim, o embrião e o primeiro time de Confiança, e que foi um grande time, assim, até 55, começou aí já no ano de 48, 49, pensando alguns atletas, e tanto que Pedrinho, que era um dos grandes nomes desse Confiança daí, foi um dos
Primeiro o Atlético vai embora. Foi logo pro futebol carioca e acabou, foi um dos artilheiros do começo da história do Confiança, mas foi logo embora pro futebol do Rio, da metrópole, né? Beleza, Felipe. Fala aí, Talo. Não, só para complementar as informações de Felipe nesse ano de 49, porque é o ano que o Confiança dá as caras oficialmente pro futebol. Como o próprio Felipe citou aí, tipo, a gente só teve uma derrota, foi pro Palestra, né? E nesse campo do Tobias Barreto, que era apelidado do Circo, como o Felipe já explicou, tem também um fator positivo, né, que gera essa questão da proximidade com o público da Zona Norte, com o famoso povão, né, porque como era próximo ali do Ceasa, a maioria das pessoas que trabalhavam, né, no bairro industrial moravam naquela região ali. Então facilitou a ida também das pessoas para esse campo ali próximo do Ceasa, e já começa tipo esse vínculo da paixão, do Confiança, que é bem refletido na década de 50 e 60, levando a grandes públicos, né, no decorrer aí. E também foi em 49, Felipe, que a gente deu a primeira palacada no Sergipe, né? Começou já com o pé direito, né? Isso, foi já pelo Campeonato Sergipano. A gente jogou com eles no dia 14 de agosto de 49 e vencemos por 3-1. Foi lá no campo do Tobias. A arbitragem foi de João Carlos e o Confiança foram de Anastácio, Pedrinho e Mergulho. E o Sergipe descontou com o Wilson. A base do Confiança, que era a base do time que disputou esse campeonato todinho, era Edilberto, Silvio e Bidu, Mergulho, Dão e Sandoval, Anastácio, Bia, Pedrinho, Jaime e Tião. Fora essa questão aí que você falou, Ítalo, do campo do Tobias Barreto, no torneio Adolfo Hollenberg, que Confiança estreou, né, foi o primeiro torneio que Confiança disputou, Sergipe e Cotinguiba, eles se recusaram a jogar e ficavam fazendo amistosos entre eles. As rendas do Adolfo estavam de goleada em relação às rendas de Sergipe e Cotinguiba. O torneio Adolfo Hollenberg era muito melhor do que a do Sergipe e Cotinguiba, e já mostrou assim que o Confiança era um clube da região de povão mesmo, então ele já começou entrando nas graças do pessoal. A grande qualidade nesse primeiro ano, de 49 e 50, era a Confiança e Olímpico. O próprio Sergipe estava muito mal, tanto que em 50 o Sergipe tomou algumas goleadas, e uma goleada, que é a maior goleada da história do Clássico, foi o 7-0 lá em dezembro de 50, né? Que infelizmente a gente não tem muitas informações por questão de cobertura de jornal mesmo. O que se sabe só é o placar e o atropelo que foi, né? Mas não tem informação de gols, informação de arbitragem, informação de escalação, nada. Ô, Felipe, 50 então seria o primeiro título, né? Só que devido à antiga lei de estágio, o Confiança perde todos os pontos conquistados. Não, foi 49. Na verdade. Em 50, o Confiança se recusou a disputar o campeonato. Como ele foi campeão e acabou perdendo os pontos todos, em 50 o Confiança preferia fazer mais amistosos do que jogar o campeonato propriamente dito, entendeu? Em 51 é a final com passagem, né? 7-1. Isso. A final foi em 51. Aí o Confiança fez mais amistosos no ano. Teve até amistoso contra o Galícia, recebeu o CSA, goleou o CSA. A gente teve algum... 50 teve muito jogo interestadual, entendeu? Pegamos Santa Cruz no 1º de maio, no aniversário do clube. Com Vitória. O próprio Vitória, exato. E a partir de 51 foi quando começou assim, foi pra a Vera, né, como a gente diz. A Confiança começou a disputar o campeonato, teve o torneio início, a gente já começou logo sendo campeão do torneio início, e no campeonato propriamente dito, a gente estreou no dia 21 de abril, de 10-0 do Atlético, logo de cara. Depois fizemos um amistoso contra o Madureira do Rio, que veio com um cartaz muito grande, e foi 3-2 pro Madureira. E no campeonato em si, o Confiança sobrou no campeonato da Zona Leste, né, na divisão principal, que chamava. O Confiança sobrou, foi campeão e disputou contra o Passagem. E chegou na final do campeonato, foi outro desmantelo, que o Passagem nem quis disputar a terceira partida, no caso. Pontos, e a gente foi campeão logo.
Nesse ano de 51, foram 11 vitórias do Confiança, 2 derrotas. Uma foi pro Olímpico, outra pro Cotiguiba e um empate, que foi com o Sergipe. E na melhor de 3, né, que disputava sempre o campeão da capital com o campeão do interior. O primeiro jogo foi 2-2 e o segundo, como o Felipe falou aí, 7-1. E ao término da partida, o Passagem disse, não precisa nem ter a última, porque teria que vencer no mínimo de 7-0. Então, foi o primeiro título de Confiança em 51. Não, na verdade, ele não era nem ganhar de 7-0, tirar o saldo, Ítalo. Era melhor de 4. Se o Passagem ganhasse, ele forçava a quarta partida. Em alguns outros anos aí, nos anos 40, aconteceu de ter 4 jogos. Eu acho que entre o Vasco e o Riachuelo, entendeu? Aconteceu. Mas os caras, depois do 7-1, foi tão desmoralizante que o pessoal da fábrica lá de Neópolis entregou os pontos e o Confiança conquistou o seu primeiro título, né? De 51 a 55, que seria a inauguração do Estádio Proletário, vocês teriam alguma coisa para evidenciar? Lucas, antes da gente ir para essa parte, vamos falar um pouquinho ainda desse contexto que o Confiança começa a sair da fábrica, começa a ganhar adeptos, torcedores, e aí falar um pouquinho dessa polêmica aí do clube proletário que é fundado pelo patrão, né? Eu estudando aqui pra gente construir esse podcast, a Fábrica Confiança, ela meio aí, eu quero que os historiadores, historiólogos, sei lá como eles se denominam, me corrijam. Memorialistas. Esse é um nome ótimo, poético. Quero que os memorialistas me corrijam, mas a Fábrica Confiança, ela acaba sendo uma fábrica inovadora em alguns aspectos, né? E que inclusive aspectos inclusive polêmicos, quando ela moderniza a sua estrutura, então a fábrica deixa de ser aquela fábrica típica da Revolução Industrial, insalubre, e passa a ter uma estrutura melhor para os seus trabalhadores, além de construir no próprio bairro industrial policlínicas para atender a saúde desses trabalhadores, que por outro lado os sindicatos acusavam de ser mais uma forma de controle dos patrões sobre os trabalhadores. Eu tinha uma amiga que poderia complementar muito bem, que ela é proletária, torcedora do Confiança, e estudou bem as relações de trabalho na década de 30, mas infelizmente não deu tempo de chamá-la. E aí, nesse contexto de modernização, de melhoria de saúde, de outros aspectos da fábrica, surge a Associação Desportiva também nesse bojo aí de modernização, né? Lembrando ainda que à época os grandes clubes de futebol e esportivos eram Cotinguiba e Sergipe, que não nasceram de fábricas, e que essa lei do estágio, né, que aconteceu em 49, já tinha acontecido anteriormente com o Industrial, que era Esporte Clube Industrial, que ganhou um título, mas esse título foi repassado para o Sergipe, justamente por terem descumprido alguma regra, que eu não sei exatamente se era a mesma lei do estágio, mas, enfim, eram pessoas que não eram amadoras e era obrigatório serem amadores à época. Então, repasso a pergunta aos memorialistas, diante de todo esse contexto histórico de modernização da Fábrica Confiança, modernização das relações de trabalho, em que momento, e aí a gente chega na pergunta de Lucas, em que momento o clube começa a se desprender da fábrica até se tornar um ente separado? Então, o momento, com certeza, quando o Confiança se desfilia na federação. Isso aí foi em 55, por questão de desavença. Já tinha o presidente do Confiança, na época, já não batia muito bem de frente com a federação, e o Confiança disputou o campeonato, inaugurou seu estádio em 55, aquela festa era o estádio mais moderno do estado, só quem fazia assim, quem comparava a questão de estrutura construtiva era o próprio estádio do Passagem de Neópolis e o estádio também da Vila Operária lá em Estância. Então o Confiança já estava tendo esse problema, esse impasse entre o Confiança e a federação, e porque o Confiança chegou
ganhou o primeiro turno, o Sergipe ganhou o segundo turno, isso da divisão da capital, e teria que fazer uma melhor de 4, de 3 ou 4 partidas para decidir quem é que seria o campeão da Zona Leste, né, que era da capital, e daí disputar como campeão do interior. O Confiança jogou no estádio de Aracaju e ganhou de 3-0. 3-1. E 3-0. 3-0. Foi. E o jogo, o próximo jogo, no entendimento do Confiança, seria no Sabino Ribeiro, porque era o melhor estádio, era até melhor do que o estádio de Aracaju. Recém-inaugurado, Felipe, né? O estádio era recém-inaugurado. Exato. Aí, só que acontece, como a gente nas pesquisas não consegue encontrar muita informação, fica aquela coisa de mas o regulamento que a gente hoje nunca vai ver, entendeu? E quem comentou isso de regulamento foi um professor até conhecido, que é torcedor do Sergipe, ele dizendo que o regulamento na época dizia que o jogo era sempre no estádio de Aracaju. Tanto é balela que o Confiança jogou o primeiro jogo no interior contra o Passagem, não foi aqui, entendeu? Já foi lá no interior, lá contra o Passagem. Então, aí o Confiança disse que só disputaria a partida se fosse no Sabino Ribeiro. E bateu o pé, praticamente soltou uma nota para a imprensa e fez um último amistoso contra o Olímpico, já depois do Sergipe ser declarado campeão da capital, tá, por WO, e fechou as portas. E, foi uma decisão basicamente da cúpula do clube, que era a cúpula da fábrica. E esse afastamento aí, Confiança praticamente ficou definido o seguinte, que o Confiança só voltaria a ser filiado à Federação Sergipana quando da saída do presidente. Me fugiu agora a memória o nome do presidente da federação. Manuel Moura Filho. Isso, e o Confiança voltou para a federação justamente quando Manuel Moura Filho saiu da federação. Já ficou Felipe, isso. Diz. Antes de falar sobre essa polêmica, né? Porque historicamente ela sempre volta, assim como foi 2000, sempre envolvendo Sabino Ribeiro, né? Uhum. Eu gostaria de citar também essa questão dessa década de 50, porque é considerada como a era amadorista, né, do futebol, antes da década de 60. Isso. Mas o Confiança tinha um perfil devido ao suporte da própria fábrica, né? Que era o vínculo dos atletas, né? Que eram funcionários da fábrica. E não se esquecer também de 54, né? Do 54 que foi antes disso, que é importante citar, que era o considerado profissionalismo marrom, né? Tem até uma dissertação, quem estiver ouvindo puder depois dar uma lida, o Mike, eu acho que Lucas Felipe conhece, que foi de um professor da UFES, que é o Sérgio Dorensky. Ele produziu essa dissertação lá na Universidade Federal de Santa Catarina, que é o seguinte título: Da fábrica ao campo de futebol, vender tecido e vender espetáculo, tecendo os fios da história de um casamento feliz. Aí ele faz toda essa comparação sociológica da influência da fábrica na formação do ideário do clube, dos funcionários, do profissionalismo marrom, que era basicamente o que nesse período? Sabino Ribeiro, que era o patrono, ele contratava o jogador e deixava ele lá de vigia. No fim da tarde ele ia treinar, entendeu? Era como se fosse funcionário da fábrica, mas ele era contratado em si para jogar futebol. Só davam um migué, como a gente chama ali, para dizer que estava trabalhando em um cargo da fábrica, mas a função principal dele era jogar futebol. Então, Confiança tem muito disso, de iniciar a era profissional do futebol com essas medidas assim iniciais antes da década de 60. Exatamente. Parece os atletas universitários dos Estados Unidos, né, que ganham bolsa para estudar, mas não estudam nada e estão lá só para jogar mesmo. Mas continue. Bom, sobre 54, o Dragão ganhou novamente a zona da capital, né?
e enfrentou de novo o Passagem. Só que dessa vez as finais foram já em 55, já em março de 55, e o Confiança ganhou o primeiro jogo lá em Neópolis por 4-1, só mostrando que não tinha nada a ver essa questão de o regulamento ser todos os jogos no estádio de Aracaju, entendeu? Como alguns torcedores do rival argumentam ser. E no meio das finais, o Confiança ainda fez um amistoso contra o Botafogo da Guanabara, que estava de passagem, estava fazendo suas discussões, e a gente perdeu de 5-0 para um time que era comandado por Zezé Moreira e tal, e o Confiança foi reforçado do goleiro Albertino, que era do Cotinguiba, e depois esse cara foi até pro São Paulo, foi pro Vitória e depois pro São Paulo, defendeu muito tempo lá no São Paulo, Albertino, e jogou com a formação do Confiança. Nesse jogo do Botafogo foi Albertino, Jaziel e Regis, Lipio, Elenias e Sandoval, Paulo, Bia, Carlos, Bidu e Charuta. O Paulo aí é o Paulo Lumumba, né? E depois fez história no futebol gaúcho lá, ídolo do Grêmio e tal, foi até técnico, basicamente fez carreira, foi até político lá no Rio Grande do Sul. E depois desse jogo do Botafogo, a gente jogou no estádio de Aracaju contra o Passagem e ganhamos por 1-0, gol de Bia. Aí o Confiança conquistou o seu segundo estadual, né, propriamente dito, e foi um ano já da construção do estádio do Sabino Ribeiro e tal, teve o torneio início, e o Cotinguiba e Palestra acabaram sendo campeões, e a gente enfrentou também nesse ano de 55. O ano de 55 foi um ano muito bom, porque teve muita excursão de time de fora. A gente jogou contra a Ponte Preta, aqui em Aracaju, e teve a questão da inauguração, provavelmente dita, do Sabino Ribeiro contra o Passagem, que é um clube que, um corre-irmão, assim, um clube industrial também, que marcou esses primeiros momentos aí do Confiança, tanto nos títulos quanto na inauguração do seu estádio. A inauguração do estádio é 1º de maio, Felipe? 1º de maio de 55. Foi 4-0 Confiança. Primeiro gol de Paulo Lumumba, né? Primeiro gol foi dele também. Aí, em 22 de maio, teve o primeiro clássico, né, entre Confiança e propriamente dentro do Sabino Ribeiro. O Confiança ganhou de 6-1. Talvez por isso que ficaram com medo de voltar a enfrentar o Confiança lá. Mas é isso mesmo, Felipe. Mas paciência, né? A gente não tava lá, a gente acredita que no regulamento tinha que ser no estádio de Aracaju. Então, Confiança ganhou o jogo, o primeiro jogo da final. Beleza, campeão, vai lá, pode ser campeão aí, que eu faço questão não disso não. Mas Felipe, diz. Isso daí que você cita sobre a questão do psicológico criado pelos rivais, eu acho que tem fundamento, tanto que a imprensa na época cita isso muito, às vezes não dá nem muita ênfase ao Confiança, né, tipo, ela meio que lamenta, né, como é que pode o Sergipe, um esquadrão de não sei o que lá, de vários anos, tá apanhando dessa forma de 6-1, entendeu? Gera toda essa áurea aí psicológica, eu acho que marcou realmente pra ter a confusão lá na melhor de 3 do centenário, né? Que ia ser o título do centenário de Aracaju, né? Exato, tanto que até o falecido J. Santos, né, que foi setorista há muito tempo do Sergipe, esse era um dos títulos que ele mais, como é que eu digo, comemorou. E assim, e sempre lembrou disso, até porque esse título acabou com uma fila enorme, né? Porque o rival já não era campeão há 11 anos, então já tinha levado pancada, goleada atrás de goleada de Santa Cruz, de Confiança, de Riachuelo, de quem você imaginar. Tanto que ele continuava um clube muito forte na questão do remo, junto com o Cotinguiba. Só que no futebol, o Sergipe estava bem mal das pernas. E foi o ano do retorno do Sergipe, né? Acabou tendo essa marca daí. Mas é até bom também, porque dependendo das pancadas que eles levaram lá nos anos 50, era capaz de nem perdurar o clube.
e não existiria nem rivalidade, nada. É bom que a história foi criada assim. E assim, o embrião praticamente do Confiança se desgarrar da fábrica foi justamente essa questão do clube, da fábrica retirar o clube da federação, e já na volta, já não foi aquela coisa, foi convencido de abrir, de voltar, de se federar tudinho, só que a fábrica já não estava, como é que eu digo, os presidentes do clube já não eram pessoas diretamente ligadas à diretoria da fábrica, entendeu? E já entrou alguns nomes aqui, digamos, João Carlos Mendonça, Valquírio Lima, Ayrton Silva, foram foram esses caras que foram empurrando o clube no decorrer dos anos, aí até o profissionalismo, né? Felipe, aí em 58, não, calma, a Felipe. gente... Felipe, Isso. Mas conta um pouco dessa história, para mim uma das histórias mais deliciosas do Confiança, de como existia uma pressão popular para que o time voltasse a se federar e já desgarrado da fábrica, né? Se a gente olha a história, pelo menos o que tem na Wikipédia, aí eu vou ler o trecho aqui, né? Indignada com a atitude tomada pelo patrono do Confiança, a torcida proletária realizou uma grande passeata que praticamente cruzou a cidade até as proximidades da sede do clube. Envolvido com tal movimento, o senhor Joaquim Ribeiro foi até a multidão e, em um palanque improvisado, disse para a multidão: como é para o bem de todos e felicidade maior do Confiança, Confiança fica e a fábrica sai. Porque o Confiança não pertence mais à fábrica. O Confiança agora é do povo. Então essa história, para mim, é uma das mais deliciosas da nossa história. E eu queria mais detalhes de como foi isso. Lembrando que a gente já estava ali nos anos 50, né? Já tinha passado guerra. O próprio movimento operário já tinha dado uma enfraquecida, mas voltava a ganhar força, né? Tanto é que o próximo presidente da República do Brasil era mais alinhado à esquerda e foi derrubado pela ditadura militar. Então, queria saber de você e de Ítalo como foi esse contexto aí do ressurgimento nos braços do povo. Eu acho que Ítalo pode falar um pouco melhor, porque talvez ele esteja com o artigo lá do Sérgio em mãos. E essa questão aí da passeata foi narrada numa entrevista no meio desse artigo aí, justamente com o Rubens Chaves, né, que era filho do dono da fábrica, e ele até comenta na entrevista, nesse artigo, que ele falava com o pai, tentando convencer o pai a voltar atrás, tal, e que foi basicamente ele junto com o próprio pessoal fundador que correu atrás de até apoio político de políticos da época para fazer o Confiança voltar à federação, né? Mas no artigo lá de Sérgio, ele comenta, tem a entrevista lá de Rubens Chaves que comenta sobre essa passagem aí da passeata, que cruzou Aracaju. O Aracaju era muito pequeno também, mas cruzou Aracaju, independente disso. E teve um grande momento, a apoteose foi justamente o retorno do Confiança lá em fevereiro de 57, né? O amistoso contra o Bom Sucesso do Rio de Janeiro, que foi a primeira vitória de um clube sergipano contra um clube do Rio de Janeiro, né? Que foi em 17 de fevereiro de 57. E a gente foi vencedor e marcou o retorno do Confiança após 14 meses afastado da federação. E falando sobre Hildo, que na verdade a fábrica ela continuava dando um suporte, né? Mesmo depois de 57, mas como o Felipe citou também, já não fazia mais parte da cabeça pensante ali dos dirigentes. Dava um suporte porque carregava também o nome da indústria, né? E tinha também todo o apelo emotivo de ter fundado isso tudo, mas eu acho que o principal estimulador para forçar esse retorno do clube foi principalmente da população. Citam essa passeata, até o próprio Wellington Elias ele faz um registro
nessa dissertação do professor Sérgio Dorensky, e como ele era da imprensa na época, né? Ele cita, eu era Sergipe, mas abracei a causa do Confiança porque ele sabia da força popular que o Confiança tinha naquela época. É tanto que de 50 a 60, os públicos quando o Confiança jogava era algo absurdo, pô. Era público de recordes acima de recordes. Principalmente contra o Paulistano, o Passagem, até o próprio Sergipe. Então foi um clube que nasceu vinculado à fábrica, mas que a população de Aracaju abraçou. Tanto que retornou em 1957, quando retornou, como o Felipe citou, aí vencendo o Bom Sucesso por 3-1. Foi um público imenso lá, tipo, de botar mesmo a tapa, assim, claro, entre aspas, para presenciar esse jogo. Então, Confiança sempre levou muito torcedor, sempre ter esse vínculo popular, por mais que nasceu na fábrica. Os jogadores eram do povo ali, conhecido, da Zona Norte. Então as pessoas abraçavam Confiança assim como um momento ali de lazer, tipo, imagine naquela época, né, década de 50, quantos problemas sociais tinha. Então Confiança que trazia isso, né, tipo, essa paixão, tipo, um desestresse para aquele povo da Zona Norte. Primeiro porque muitos tinham vínculo trabalhista, né? Tipo, era o que sustentava a sua família. E segundo, porque era um lazer, né? O futebol tinha esse apego. Também muito influenciado pela Copa de 50, né? Que é bom citar ali também. Exato. E lembrando que o Brasil sequer era campeão mundial, né? Que veio acontecer em 58, né? Exato. Em 57, logo após o retorno à federação, tudinho, o primeiro campeonato que o Confiança disputou foi o torneio início de 57 e a gente acabou sendo campeão, né? O Felipe, isso. Posso só interromper? Eu encontrei aqui na dissertação o depoimento de Wellington Elias, quer que eu passe? Que é bem interessante nisso e bota nessa nossa história aqui, na cronologia, um personagem muito importante para a história do clube, que é Dona Finha, né? Vou citar aqui, ele cita assim: eu abracei a causa do Confiança mesmo sendo Sergipe. Eu tinha um programa Bola na Rede da velha difusora. Quase toda manhã, me lembro bem que Dona Finha esperava sentadinha para me trazer notícias de Confiança. Aí o resultado: eu abracei a causa do Confiança. O Confiança abandonou a federação. Era o governo udenista, Leandro Maciel. Eu sei que fui comunicado que não podia mais entrar na rádio difusora. Resultado: Donizete mandou me chamar. Você é a alma desse rádio. Não é só no esporte, nos seus programas. Dizem que você está do lado do Confiança. Aí eu expliquei a ele: rapaz, aí infelizmente o governador mandou e eu recebi ordem que você não pode entrar na rádio. O programa pode continuar, mas você não pode falar. A verdade é essa. Você não tem ninguém no seu esquema que pode te ajudar. Tudo bem, o doutor Joaquim, que é o dono do Confiança. Eu estou brigando pelo Confiança. Aí eu fui lá na fábrica, me recebeu, entre aqui e me botou no carro. Fique aí que eu volto já. Quando voltou, o homem está irredutível. Você não pode entrar na rádio. Depois ele ofereceu um jantar na quadra da fábrica quando o Confiança voltou ao futebol. E eu falando, e eu ao lado dele. E o Confiança foi campeão. Foi por esse tempo que pretenderam me pegar também, numa madrugada. Então, o depoimento do Wellington Elias nesse período. Isso, exatamente. É porque eu não estou com um artigo aqui fácil. Então, eu achei até legal você conseguir. Em 57, a gente voltou, foi campeão do torneio disso, só que acabou não disputando o primeiro turno do campeonato, porque tinha a questão da lei do estágio, justamente porque a gente ficou fora. Quem ficou como um clube forte nesse período foi o Palestra e o próprio Paulistano. O Paulistano mesmo pegou basicamente boa parte dos atletas do Confiança, mas logo quando o Confiança voltou para a federação, a gente pegou de volta os atletas e teve que cumprir esse estágio. Sendo que aí no primeiro turno a gente só fez amistosos, inclusive pegou o Náutico de Recife e tal.
a América de Recife, e disputou o segundo turno do estadual só para ganhar cancha, né? Digamos. Ele foi campeão de novo, né? Foi campeão, não, mas... 57 não, a gente não chegou a ser campeão, não. Não, foi campeão da capital. Não, desculpe. 58. Na verdade, nós ganhamos, mas devido à lei de estágio, novamente a gente perdeu o título, né? Isso. Na verdade, a gente não disputou o primeiro turno, então teria que ir para o segundo turno, a gente ganhou o segundo turno. Só que, pela lei do estágio, a gente não ganhou, né? Então, acabou não disputando a final, não. Em 58, a gente foi campeão da capital, mas acabou perdendo o título pro Santa Cruz de Estância. Foi nosso primeiro vice-campeonato. E em 59, já na beira do profissionalismo, né, do campeonato misto profissional, que foi em 60, a gente, se não me engano, a gente foi campeão. Deixa eu ver aqui rapidão. 59? 59. 59 a gente foi campeão da capital e mais uma vez perdeu pro Santa Cruz, do estado. Isso. Foi isso mesmo. A memória tá um pouco fraca. Tô tentando. Tá mais de cabeça do que anotado aqui. O que a gente tinha de alegria com passagem, a gente não se dava muito bem com Santa Cruz, né? Com Santa Cruz. O Santa Cruz era um timaço. O Santa Cruz pegou a base do Riachuelo, que foi até campeão estadual, 10 anos antes, entendeu? Eram os mesmos caras, ABC, João Cego e tal. E esse time do Riachuelo, que foi muito bom durante um certo tempo e depois foi ultrapassado pelo Passagem. Aí foi a base do time do Santa Cruz, que montou um time nos mesmos modos do Confiança. Tanto que foi até campeão, né? Exato. Catando jogador peça a peça, entendeu? Montando um timaço que só foi superado pelo Sergipe já em 61. Eles foram pentacampeões estaduais. E em 61, já no profissionalismo, eles perderam o título para o Sergipe. Né? Nessa transição de futebol amador para o futebol profissional, a federação impôs uma série de restrições, assim, justamente para os times cumprirem alguns requisitos e serem aptos a disputar o campeonato. O primeiro campeonato profissional, né? Foi o misto profissional de 60. Ele teve, deixa eu ver aqui, foram 10 participantes apenas. O América de Copiá, Confiança, Cotinguiba, Itabaiana, Olímpico, Paulistano da capital, o Copiá, Santa Cruz, Sergipe e o Vasco. Foi um campeonato de turno corrido e de volta. O Sergipe ganhou um turno, o Santa Cruz ganhou outro turno e teve a melhor de 3, né? E o Sergipe acabou sendo campeão. Em 60 foi o Santa Cruz, o campeão. Em 61 foi o Sergipe. E a gente voltou a ser campeão em 62, né? Já com um campeonato também com 10 participantes, eram os mesmos clubes. E o campeonato de 62 foi um pouco longo e tal. Mas o Dragão conseguiu ser campeão. Felipe, o primeiro campeão do profissionalismo é o Santa Cruz em 60. Santa Cruz, em Isso. 60. Aí depois foi o pentacampeonato deles, isso aí. Aí eles perderam em 61 pro Sergipe na decisão do campeonato. E o Santa Cruz foi o primeiro clube de Sergipe a disputar a Taça Brasil, entendeu? Jogou contra o Bahia, que era campeão, foi o primeiro campeão. Eles jogaram, inclusive ganharam aqui em Aracaju. Então, só mostrava um pouco da força do que era o Santa Cruz. E nessa época aí, as cidades assim que eram representadas, né, era Propiá, Aracaju, Itabaiana e Estância. Exato. O futebol de Maruim já estava numa queda, numa descendente, porque O Socialista Ipiranga. na verdade tinha o Socialista Ipiranga, o Industrial, só que eles chegaram num certo momento, quando a economia da cidade começou a ruir. Maruim era uma cidade muito importante. E teve um momento, justamente na década de 50, que teve essa ruptura aí. E quem começou até a disputar os campeonatos foi a Associação Desportiva Maruinense. E não tem nada a ver com o Maruinense de hoje, mas era o time que representava o município de Maruim em questão.
os outros clubes, por exemplo, o Estanciano, que já jogava, o Brasiliense de Maruim, que veio também surgindo já no vácuo do socialista do Ipiranga, o Riachuelo, o Rio Branco de Capela, o próprio Passagem, esses clubes aí, eles foram disputar o campeonato amador, que o primeiro campeão foi o Estanciano. E a gente entrou no período já do profissionalismo. O Confiança, a partir de 61, já começou a trazer alguns atletas, paulistano, trouxe jogadores da Bahia e tal, e começou a montar a base do que seria o grande time, um dos maiores times da nossa história, que marcou mesmo a história até do futebol brasileiro, né, com o Ita naquela Taça Brasil. E nesse período aí de 62 até 64, o Dragão botou pra lá, tá ligado? Felipe, com todo mundo de igual para igual, inclusive bateu o Campinense, jogou de igual para igual com o Ceará e tal. Mas diga aí, tá? Na verdade, eu acho que esse ponto aí, tipo, desse bicampeonato, dessas duas participações da Taça Brasil, foi o que dá projeção do Confiança a nível Nordeste, né? Tanto que a gente chega às semifinais, né? Tanto em 63 e 64, disputando sempre com o Ceará, sempre retirando o futebol alagoano, o futebol paraibano, e infelizmente parando no futebol cearense, né? Os 2 anos foram bem dessa forma. Eliminava o futebol alagoano, eliminava o futebol paraibano e sempre ficava no futebol cearense. Exato. Na verdade, o Confiança, não só o Confiança, assim, o futebol sergipano tinha um intercâmbio muito legal, assim, né, em relação a amistosos e tal. Jogava muito contra os times da Bahia, jogava muito contra o time de Alagoas e tal. E na Taça Brasil em si, o Confiança, a gente enfrentou no primeiro ano a Capelense, em 63, né, na primeira edição que a gente disputou, e eliminou a Capelense, que era a atual campeã lá de Alagoas, que era um bom time. E depois pegamos o Campinense, que foi o melhor Campinense de toda a sua história. Se você for perguntar para todo mundo do Campinense, todo mundo... Pentacampeão, né? E tal. Foi até o time que foi ex-campeão, né? Paraibano. E a gente eliminou eles. Inclusive, tem até no centenário do Campinense, o pessoal do GE fez um especial muito legal. E eles citam a vitória do Campinense contra o Confiança. Se não me engano, foi em 63 isso. E eles ganharam, a gente fez 1-0 e tomou uma virada, né? Lá em Campina Grande. Mas depois chegou aqui em Aracaju e eliminou eles. E depois, na sequência, a gente pegou o Ceará e paciência. Pegou um grande time, um dos grandes times também da história do Ceará. Essa própria base do Ceará aí, nessa mesma década, acabou sendo campeão do Norte e Nordeste, né? Já em 68 ou foi 69, não tô vendo aqui com precisão, mas a gente pegou, querendo ou não, um dos grandes clubes do Nordeste, que foi o Campinense, que inclusive um ano antes era o atual campeão. Ele tinha eliminado o campeão cearense, não sei se foi o Fortaleza ou se foi o Ceará, e a gente acabou eliminando eles e depois perdendo para o Ceará. Mas assim, a grande marca foi a questão de Ruita, né? Mas diga aí. Então, só para situar os ouvintes, né? Esse grande time de 62 e 63, falar um pouco, lembrar os grandes jogadores desse time, né? Acho que é Daniel, Carlos, Alfeu, e também falar dessa marca de Ruiter na Taça Brasil de 63. Quantos gols ele fez, quantos gols Pelé fez. Até para a gente ir encerrando essa primeira parte aqui do podcast, já deixando o convite para Felipe e Ítalo para a gente retomar isso, porque a gente já está com mais de 1 hora de gravação, para a gente retomar para os anos posteriores. Então, vamos arrematar com essas campanhas históricas na Taça Brasil e o que isso significou à época para o crescimento do Confiança e do esporte sergipano como um todo. Mike, só para você ter uma noção do que significa isso, significou isso, né, eu digo assim, não só para a torcida do Confiança, foi para os sergipanos. Tipo, foi um feito
enorme, tanto que em 63, né, na Taça Brasil de 63, quando o Confiança elimina o Campinense, primeiro ele bate o Campinense aqui em Aracaju de 2-0 e vai lá para Campina Grande e mais uma vez bate de 4-3, passando para a próxima fase que iria pegar o Ceará. Quando o clube retorna para Aracaju, a torcida invade o aeroporto de Aracaju. Tem registros nos jornais da época, fotos de Reuter sendo abraçado na multidão. As pessoas ficaram enlouquecidas com bandeiras, foram recepcionar, só para saber o quanto isso foi representativo, né, para o sergipano. Tipo, foi uma vitória do esporte sergipano. Isso foi um feito, tipo, tinha eliminado o futebol alagoano, tinha eliminado o futebol paraibano, como foi citado por Felipe, era extremamente forte, e a consagração popular. É tanto que nas manchetes aparecem lá, né, dragões proletários receberam a consagração popular, festiva a recepção no aeroporto de Santa Maria. Então, esse histórico da torcida do Confiança de sempre estar recebendo o clube no aeroporto tem origem aí, na década de 60. Então, a torcida do Confiança, tipo, década de 60, com esse timaço de 62, 63, na década de 70, com timaço de 76, 77, também recepção lá. Esses últimos anos também, com os acessos. Então, é algo recorrente e histórico do torcedor do Confiança. Então foi um ano muito forte para o esporte do estado. Tipo, elevou o estado de Sergipe e, no caso, o Confiança a ter uma projeção nacional. É tanto que o 63 ficou em 11º e 64 a melhor colocação geral de um clube sergipano, vamos botar assim, na Série A, né? Porque a Taça Brasil da época nós ficamos em 9º lugar ali. Exato. Então, só complementando, quando o Confiança ganhou do Ceará de 4-2 lá no PV, eu até brinco que depois desse dia enterraram um sapo aí, fizeram uma macumba contra a gente, porque o PV foi um estádio que a gente nunca se deu bem depois, e praticamente livrou a zica naquele jogo contra o Ferroviário, né, na última rodada da Série C do ano passado, da primeira fase. Então, quando o Confiança ganhou do Ceará de 4-2, na viagem de volta não tinha essa escala direta de Fortaleza para Aracaju, e eles pararam em Recife e ficaram acho que pernoitaram em Recife para pegar o voo no dia seguinte. E quando o Confiança chegou em Recife, a imprensa pernambucana aproveitou, soube que o clube estava vindo, então já cobria. O Diário de Pernambuco, ele tinha uma função muito legal, que ele conseguia cobrir bem os estados do Nordeste, entendeu? Conseguia informações, tinha informantes em vários estados e conseguia fazer uma coisa bem legal. E aproveitando essa presença do Confiança lá, a página de esportes do Diário de Pernambuco, no dia seguinte ao jogo do 4-2, teve jogo do Esporte, teve jogo do Santa Cruz, entendeu? Teve jogo do Náutico, lá em Pernambuco mesmo. Mas os caras botaram uma página, tipo, 80% da página foi foto do Confiança, foi colocando em entrevista do Confiança, colocando os principais jogadores do clube. Então foi uma coisa assim que chamou muita atenção. E imagine a importância que tinha o Diário de Pernambuco na época como a imprensa do Nordeste, oficial do Nordeste, assim. Eles encaravam meio que dessa forma e vendiam nos estados todos. Tanto que quando chegou em Aracaju, nos jornais de Aracaju, eles citam a nota do Diário de Pernambuco, de tamanha importância que foi aquela vitória, que assim, digamos que foi uma das grandes vitórias da história do futebol sergipano. Aí nos anos 60, só para ser um pouco mais rápido e focar mais na questão das campanhas, né, vamos passar um pouco mais rápido. Logo depois de ser campeão, 65, campeão estadual em 65, a gente, na época, tinha a Taça São Francisco, né, que era entre o campeão e o vice de Sergipe e o campeão e o vice de Alagoas. E em 66 o Dragão foi campeão invicto da Taça São Francisco, enfrentando o América de Propiá, que foi o vice do Sergipano, e enfrentando Penedense e CSA. Em 68 a gente foi campeão novamente, e
marcou 68, não, na final de 67 que foi o fim do estádio de Aracaju, a gente foi campeão. Em 68 o campeonato já foi disputado no Sabino Ribeiro, que ninguém dava tanta bola, e no novo Adolfo Hollenberg, né, que é o chamado de Carequinha. Inclusive os refletores do estádio de Aracaju foram pro Adolfo Hollenberg para poder ter jogo noturno e tal. E com o advento do Batistão, o Confiança passou um período de turbulência mais política e administrativa do que montou times muito ruins e tal. E a gente só foi montar assim, um time muito bom. No ano de 74 e 75 a gente tinha um time bom, só que não teve frente, assim, não bateu de frente com os rivais, né, Itabaiana e Sergipe. A gente teve um pouco de azar de Nunes, e também azar de Nunes, né? Nunes jogou só um ano, basicamente um ano no Confiança. Ele fez 40 jogos e 40 gols. Você pode pegar aí na história dos clubes quantos atletas tem de um gol por jogo. Ou seja, o cara era um fenômeno, velho. Inclusive no aniversário do Confiança, em 75, deixa eu ver aqui. Não, em 76, ele já no Santa Cruz. O Confiança fez um amistoso, não, 77. Ele fez um amistoso com o Santa Cruz e Nunes veio pelo Santa Cruz, né? Enfrentar o Confiança. Mas ele entrou no aniversário do Confiança, fez aquela folia, tal, celebrou com a torcida, retirou a camisa do Confiança, jogou para a torcida, voltou pro vestiário, botou o uniforme do Santa Cruz e o jogo rolou, né? O Confiança montou o time de 76, 77, aproveitando uma questão política do futebol lá na época, porque teve um movimento dos clubes que romperem com a federação, e o Confiança foi um dos clubes que, nesse momento, entendeu que não era grande coisa romper com a federação e permaneceu. Basicamente, todos os clubes que criaram esse movimento aí perderam seus atletas, e o Confiança trouxe bons nomes do Cotinguiba, do próprio... O Serginho da Mangueira. Exato, o próprio goleiro Zé Luiz, tá ligado? Foi montando um time, o Samuca, do Vasco e tal. Montou-se uma grande ação que foi bicampeã sergipano e bateu de frente no Campeonato Brasileiro contra os grandes clubes do país. A gente chegou aqui, ganhou da Portuguesa, empatou com o Curitiba, empatou com o São Paulo, ganhamos do Londrina lá no Paraná, ganhamos do Londrina aqui em Aracaju. O Londrina não era essas coisas todas, era um time do interior do Paraná e tal. Em 78, um ano depois, chegou na semifinal do Campeonato Brasileiro, chegou lá longe no Campeonato Brasileiro. Então não era assim. E fora a campanha de 77, que foi uma campanha brilhante, assim, só que essa daí já é um pouco mais batida, porque o pessoal já tem um pouco mais de informação com a revista Placar, comparada aos períodos anteriores, né? E a cobertura da Placar era muito massa. Tinha a Placar, tinha a revista Manchete também, que cobria bem. E, infelizmente, a gente não tem imagens... Você acha até alguns gols do Campeonato Brasileiro de 76, 77, desses brasileiros aí. Só que a gente, os lances do Confiança, a gente não conseguiu muita coisa ainda garimpando na internet não, mas está sempre à procura aí. Beleza, Felipe, mas a década de 70 a gente faz para um próximo podcast. Vocês falaram muito bem ali da histórica campanha na Taça Brasil, né, de 63 e 64. Lembrando que em 63 a gente ficou nas quartas de final, mais ou menos, perdendo para o Ceará, e esse Ceará foi batido pelo Bahia, que tinha sido há pouco campeão brasileiro. E na de 64 a gente ficou pelo caminho contra o Ceará, mas vendemos duro essa derrota. E o Ceará também ficou pelo caminho contra um Náutico histórico, que é ex-campeão pernambucano, que disputou Libertadores. Então, assim, a gente pegou grandes clubes, grandes times do Nordeste da época, e por isso que tem esse registro histórico importante, que foi a primeira vez que o Confiança consegue voar alto em torneios nacionais, que é algo que acaba marcando nossa história ao longo dos anos.
e aí a gente volta a falar em uma próxima oportunidade sobre os anos 70 e até a época moderna do Confiança, onde a gente tem todos os registros, acesso e tudo. E só 2 curiosidades nesse podcast, que a nossa primeira vitória foi contra o Ipiranga, né, o xará do clube ao qual subimos para a Série B que não fosse a pandemia, hoje a gente estaria aqui surtando de ansiedade pela estreia. Exatamente. E o Santa Cruz, seja o pernambucano, seja o sergipano, sempre nos deu muito problema. Enfim, tem que procurar uma forma de exorcizar esse demônio aí, uma vacina, pelo amor de Deus. Mas gostaria de já deixar o convite aberto para Felipe e Ítalo voltarem o quanto antes, para a gente continuar essa história, aproveitar o mês de maio para terminar essa história e deixar espaço para suas considerações finais aí dessa primeira fase da história do Confiança, os primeiros 30 anos de história do Confiança que a gente cobriu aqui. Uhum. Assim, a grande importância assim, do Confiança, no meu entender, o esporte assim, sergipano, você tem aquela questão assim, de ineditismo, né, que o pessoal fala, foi o primeiro clube a participar no campeonato, lá, foi o Santa Cruz lá de Santos. Foi o primeiro clube a eliminar um time, a passar de fase, a ter alguma projeção a nível de Nordeste, a Taça Brasil em si, o próprio Confiança. A primeira vitória contra um time da metrópole, que era a capital do país. Eu acho que não era mais capital do país, mas ainda era o estado da Guanabara, né? Que foi o período do Bom Sucesso. A própria questão do Rui ser artilheiro, e essa questão aí do Rui ser artilheiro, a gente ouvia falar do pessoal que viveu isso nos anos 60. Só que aquela coisa, o pessoal que está pesquisando futebol, isso daí são os grandes jornalistas do país, se você for ver. Era o próprio Celso Zelt, o próprio Lédio Carmona, são os caras, tem pesquisadores aí de rodo. Inclusive o Lédio fez um almanaque do futebol brasileiro e tal. O Celso Zelt tem a pesquisa do Corinthians como um todo. Só que esses caras, eles não têm informação. O jornal do Rio de Janeiro, o jornal lá de São Paulo, os caras não cobriam, a informação não conseguia chegar. Se você for para pensar que até o período que a gente cobriu aí de 60, você sair de Aracaju para Apropriar era uma aventura. Imagine você chegar em Recife, entendeu? Era aventura, pô. Era uma epopeia, era de barco. Você não tinha uma estrada até Apropriar. Ela veio mais já com a BR-101, entendeu? Que acabou mudando muito até a figura do nosso estado, né? Como um todo. E não só do estado, como um país. Então, você ter assim, um clube de Aracaju que chega e tá lá na imprensa pernambucana, os caras enaltecendo porque o futebol sergipano conseguiu empatar com a seleção baiana lá na Bahia, lá. Era uma coisa assim impressionante, porque coisa de 15 anos antes a gente tomava de 10-0, de 12, 14. Era um negócio muito louco, assim, de você ver a evolução até do esporte como um todo, né? E, por exemplo, o futebol sergipano, a gente conseguiu colocar clubes de interior para disputar o campeonato sergipano muito antes que a Bahia, por exemplo. Até por causa das dimensões da Bahia. Ou seja, o campeonato da Bahia até meados de 60 já era profissional, mas não tinha um time do interior. Tanto que o primeiro time do interior que entrou foi o Fluminense de Feira e logo de cara foi campeão. Até um pouco parecido aqui, que foi o Ipiranga. Mas vamos deixar aí para cobrir os próximos anos aí da história numa próxima. Agradeço sim o convite e já confirmo a presença aí. Vamos marcar o quanto antes. Um abraço aí, Ítalo. Grande abraço aí. Valeu, Felipe. Um abraço para você. Ítalo, suas considerações finais. Então, eu acho que eu posso botar assim, a minha paixão nesse início do Confiança vem muito mais por essa ligação do proletariado, tipo, do povo da Zona Norte, que encontra no clube ali um ambiente de
desestresse, que é muito, às vezes, o que nós fazemos atualmente também, né? Tipo, mas a ligação também é isso, de você ver que tem essa ligação, tipo, quando você tá na arquibancada, quem tá do seu lado não importa qual é a condição social, qual é o cargo que ocupa, todo mundo ali se torna proletário, confiança. Então, eu acho que esse início do Confiança lá no final de 40, 50, 60, traz muito essa força de ser sergipano, né? Tipo, um clube daqui da terra que mostra a sua força, mostra sua resistência. Quando você pensa que vai desandar, é a torcida que vai lá e salva. Então isso é muito, muito recorrente na história do Confiança até os dias atuais. Isso que me atrai na história do clube, e disposição aí do corpo de ajudar na parte do pouco que eu sei da história do Confiança. Podemos marcar vários programas, porque conquistas e glórias do Confiança tem de sobra, viu? Valeu, meu camarada. Então, vamos aproveitar e abusar demais dessa sua oferta e vamos sim marcar as próximas. Lucas Oliva, suas palavras. Mike, é apenas agradecer a participação de Ítalo e de Felipe. Acho um importante registro aí que o Bancada Retrô vai fazer para muita gente que não tem às vezes acesso às informações. Ítalo e Felipe, eles sempre procuram informações. Felipe tá providenciando um livro aí que não sai nunca, mas um dia vai sair, e não sei se Ítalo também tá pensando em fazer o dele. Eu tô pensando em publicar próximo ano, viu? 1º de maio. Então, se brincar, o de Ítalo sai primeiro que o de Felipe, porque o de Felipe são jogos, né? São os scores, as estatísticas, mas vai sair, um dia sai. E o que eu poderia pontuar dessas histórias iniciais do nosso clube querido é que ele surge de uma concessão de um capitalista, né, que é o Sabino Ribeiro, dono da fábrica, para os seus trabalhadores e pela a comunidade que cerca a fábrica, mas em que chega um momento que não é mais de interesse da fábrica manter aquele clube, e há essa revolta, essa revolução popular, e ele entrega o clube, não é mais da fábrica, né? Agora é do povo. Então acho que é isso que eu queria evidenciar nesses momentos iniciais de Confiança. E deixar aí para o nosso ouvinte que a gente vai fazer a parte 2, né? Que nossos convidados têm tanta informação que a gente vai ter que depois fazer um novo programa. Um abraço, Mike, e até a próxima. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Da minha parte também gostaria de agradecer muito a Felipe e a Ítalo, e mais uma vez ressaltar a importância dessa participação na Taça Brasil, como o Felipe falou, da dificuldade que é um clube nordestino participar, a dificuldade que é um clube nordestino aparecer em âmbito nacional até os dias de hoje. Até os dias de hoje nós temos apenas 4 títulos nacionais dos clubes nordestinos, né? O bicampeonato brasileiro do Bahia e um campeonato brasileiro do Sport e uma Copa do Brasil, e ainda assim localizado nos 2 maiores centros urbanos da nossa região, Salvador e Recife. E em termos de Libertadores, apenas 6 participações. Então, como é importante um estado como Sergipe, historicamente pobre, com dificuldades financeiras até hoje, o que a gente conseguiu lá atrás e o que a gente consegue hoje, ele deve ser celebrado, ainda que, para quem torce para os times do eixo, pareça ser muito pouco, mas dada a proporção e as dificuldades, são conquistas muito grandes que devem sim ser celebradas ano após ano. É isso, pessoal, muito obrigado por tudo. Fiquem em casa se puderem, lavem as mãos, se saírem usem máscaras, saudações proletárias e fui! É a Desportiva Confiança, os operários teve nome a vitória, tua bandeira